Já notou como o seu ficus preferido, aquele que o alegrou todo o verão com o verde exuberante, de repente começa a definhar quando o tempo arrefece? As folhas ficam amarelas, caem, e parece que está a fazer algo de errado. E, muito provavelmente, é mesmo verdade. Hoje, vamos falar dos erros mais comuns e catastróficos que 80% dos amantes de plantas cometem no inverno. São exatamente estas ações, muitas vezes feitas com a melhor das intenções, que acabam por lhe ser fatais. Vou revelar 20 coisas subtis que estão a matar lentamente os seus animais de estimação verdes. Ao ver este vídeo até ao fim, vai perceber como transformar a sua casa num oásis florido, mesmo no inverno mais rigoroso. Está pronto para salvar os seus cantinhos verdes? Para não fazer mal, temos primeiro de entender o que é que acontece às plantas no inverno. Para a maioria das nossas plantas de interior, que vêm dos trópicos, o inverno num apartamento é uma anomalia e um enorme estresse. Imagine só, na sua terra natal, o clima é sempre quente, úmido e com muita luz. E na nossa casa? O dia tem metade das horas de luz, o sol brilha de forma fraca, e o aquecimento central transforma o ar num deserto do Saara. Em resposta a estas condições desfavoráveis, a planta abranda instintivamente todos os seus processos vitais. Entra num estado de dormência, uma espécie de hibernação. O seu metabolismo desacelera, praticamente não cresce e, consequentemente, consome muito menos água e nutrientes. A nossa principal tarefa neste período é não a perturbar, apenas apoiar cuidadosamente as suas funções vitais básicas. Mas, em vez disso, muitas vezes, continuamos a cuidar delas com o regime de verão, criando um verdadeiro apocalipse para uma planta que está a dormir. E eis o erro número 1, o mais comum e o mais mortífero de todos: a rega excessiva. Este é o principal assassino das nossas plantas de interior durante o inverno. Olhamos para o vaso, vemos a terra seca na superfície e, por impulso, pegamos logo no regador. Mas atenção, a planta está dormente. Ela consome pouquíssima água. Toda a umidade extra que deitamos no vaso fica retida no substrato. As raízes acabam presas num pântano frio e encharcado, totalmente desprovido de oxigênio. Elas começam a sufocar, a apodrecer e a morrer. Na superfície, você vê as folhas amarelas e murchas. Pensa que a planta está com sede e rega ainda mais, agravando a situação. Grave esta regra simples: no inverno, é sempre melhor errar por falta de água do que por excesso. Antes de regar, verifique sempre a umidade do substrato, não apenas na superfície, mas a uns bons 2 a 3 centímetros de profundidade. Se sentir umidade, o regador deve ficar de lado. Um método ideal é usar um espeto de madeira ou um palito comprido. Espete-o no solo até ao fundo do vaso e retire. Se ele sair com partículas de terra úmida grudadas, ainda é muito cedo para regar. O próximo ponto está intimamente ligado ao primeiro, mas muitas pessoas simplesmente o ignoram ou não dão a devida importância. É a rega com água fria, tirada diretamente da torneira. Você pode pensar: qual é o problema? Não faz diferença. Faz, e a diferença é enorme. Imagine que você está sonolento e relaxado, e de repente, alguém joga água gelada em cima de você. É choque, é estresse, é espasmo. A raiz da planta sente exatamente a mesma coisa. Essa mudança brusca de temperatura provoca um choque nas raízes, fazendo com que elas percam a capacidade de absorver a umidade, mesmo que o solo esteja encharcado. Além disso, a água fria combinada com um peitoril frio pode levar ao resfriamento excessivo de todo o sistema radicular, o que, por sua vez, facilita o desenvolvimento de fungos e doenças podres. É muito fácil evitar isso. Utilize sempre água parada em temperatura ambiente para a rega. Basta encher o regador ou uma garrafa e deixar a água repousar no ambiente por algumas horas, ou, o ideal, por um dia inteiro. Durante esse tempo, o cloro evapora e a temperatura da água se iguala à do ar circundante,
tornando a rega confortável e completamente segura para o seu amigo verde. E agora, vamos falar daquele inimigo invisível que ataca nossas casas todo o inverno: o ar seco. Assim que o aquecimento central é ligado, a umidade dentro de casa despenca para níveis críticos, cerca de 20 a 30%, comparável ao clima de um deserto. As plantas, especialmente as espécies tropicais de folhas finas, sofrem um impacto enorme com essa situação. Através das folhas, mais especificamente pelos seus poros microscópicos, chamados estômatos, elas evaporam a água. Esse processo é conhecido como transpiração. Quando o ar ambiente está seco, ele literalmente puxa a umidade das folhas com uma força redobrada. A planta começa a perder água rapidamente. Os cantos das folhas secam, ficam amarelos e começam a enrolar. O que podemos fazer? O método mais eficiente é usar um umidificador de ar. Ele traz benefícios não só para as suas plantas, mas também para a sua saúde. Opções mais acessíveis incluem colocar os vasos em bandejas com pedras úmidas ou argila expandida, espalhar recipientes com água perto das plantas ou simplesmente borrifá-las regularmente. Mas atenção! A borrifação oferece apenas um alívio temporário. Um erro que costuma andar de mãos dadas com o anterior é colocar as plantas demasiado perto de aquecedores ou radiadores. Às vezes, achamos que estamos a fazer um favor ao aproximar aquela planta que parece estar a congelar da fonte de calor. Na verdade, estamos a enviá-la para um autêntico inferno pessoal. O ar quente e seco que sobe do radiador queima as folhas e resseca o solo numa questão de segundos. Mesmo que regue a planta todos os dias, ela vai continuar a sofrer de desidratação. As raízes simplesmente não conseguem transportar a água até as folhas na mesma velocidade que ela evapora. O resultado disso são manchas secas e castanhas nas folhas. A planta murcha e morre rapidamente. Se o seu parapeito estiver logo acima do radiador, é fundamental que tente criar uma barreira. Pode usar um ecrã especial que reflita o calor, ou pelo menos colocar uma tábua ou prancha larga sobre o aquecedor. Mas o ideal é mesmo encontrar outro local para a planta, um sítio mais fresco e longe dos fluxos de ar escaldante. A distância ideal para o radiador é de pelo menos 1,5 m a 2 metros. Preocupamo-nos com o calor excessivo dos aquecedores, mas frequentemente esquecemos de um inimigo ainda mais perigoso: o frio das correntes de ar. Ventilar a casa no inverno é essencial, mas para as nossas plantas pode ser fatal. Um fluxo repentino de ar gelado, mesmo que dure pouco tempo, provoca um verdadeiro choque nessas espécies tropicais mais sensíveis. As folhas podem manchar, amarelar e cair, literalmente, de um dia para o outro. Ficus, crótons e marantas são particularmente sensíveis a estas correntes. Uma única ventilação mal feita pode fazer com que percam quase toda a folhagem. O que fazer? Antes de abrir a janela completamente, retire sempre as plantas do parapeito ou da área de incidência do fluxo de ar. Se não for possível, utilize o modo de microventilação ou abra apenas uma fresta. Nunca deixe as plantas no caminho entre uma janela e uma porta abertas. Essa é a zona de maior perigo. Lembre-se, nada é pior para uma planta do que mudanças bruscas de temperatura, e o choque de uma corrente de ar é exatamente isso, só que muito mais rápido e concentrado. Mesmo que você proteja a planta das correntes de ar, ela pode enfrentar outro perigo frio: o parapeito da janela gelado. Muitas vezes, não nos damos conta de que a superfície do parapeito, especialmente em casas antigas, pode estar extremamente fria, quase na temperatura da rua. O vaso, ao ficar em contato com essa superfície, esfria, e junto com ele, o torrão de terra e as raízes. Em solo frio, as raízes param de funcionar corretamente e de absorver água, mesmo que a terra esteja úmida. Isso leva à chamada seca fisiológica. Há muita água disponível, mas a planta padece de sede. As consequências são as mesmas de regar com água fria.
apodrecimento das raízes, murcha e doenças. A solução é muito simples. Não apoie os vasos diretamente na pedra ou no plástico gelado. Use bases ou suportes. Pode ser qualquer coisa: um tapete especial de esferovite, um pedaço de cortiça, várias camadas de papelão, uma pequena tábua de madeira ou até mesmo uma bela toalha de pano. Essa barreira simples salvará as raízes do excesso de frio e manterá a sua planta saudável. O inverno é a estação da escuridão. Os dias de luz são mais curtos, o sol está baixo e muitas vezes fica escondido atrás das nuvens. No entanto, a luz é o alimento essencial das plantas, a fonte de energia primária para a fotossíntese. Quando há escassez, os processos vitais da planta estagnam. Ela não consegue produzir nutrição suficiente, enfraquece, e a sua imunidade cai drasticamente. É possível notar esse problema através de alguns sinais claros. Primeiro, os brotos se alongam, ficam finos e pálidos. A planta está se esticando desesperadamente em busca de qualquer fonte de luz. Segundo, as folhas ficam menores e perdem o brilho da cor, principalmente nas variedades variegadas, que podem inclusive ficar totalmente verdes. Terceiro, o florescimento cessa. O que fazer para reverter isso? Mude os seus amigos verdes para as janelas mais iluminadas, preferencialmente as que ficam viradas para sul ou sudoeste. Limpe os vidros regularmente, pois a poeira pode bloquear até 30% da pouca luz disponível. Se mesmo assim a luz for catastroficamente insuficiente, será necessário providenciar iluminação artificial suplementar. E aqui chegamos ao próximo erro: o uso incorreto das lâmpadas de crescimento. Muita gente, ao notar que as plantas estão com pouca luz, simplesmente liga uma lâmpada de mesa comum sobre elas. Infelizmente, isso é quase inútil. Lâmpadas comuns, especialmente as incandescentes, fornecem pouca luz no espectro necessário e, ao mesmo tempo, aquecem muito, correndo o risco de queimar as folhas. As plantas precisam de lâmpadas especiais, as chamadas fitolâmpadas, que emitem luz nos espectros azul e vermelho, os mais cruciais para a fotossíntese. Mas mesmo com a fitolâmpada, é fácil cometer deslizes. Por exemplo, pendurá-la muito alto, o que fará com que sua eficácia seja quase nula, ou muito baixo, podendo queimar as folhas. A distância ideal é de 20 a 40 centímetros do topo da planta. Outro erro comum é manter a luz acesa 24 horas por dia. As plantas, assim como nós, precisam de descanso noturno. O suficiente é complementar a iluminação para que o dia total de luz seja de 12 a 14 horas, ou seja, ligar a lâmpada de manhã por algumas horas antes do nascer do sol e novamente à noite, após o pôr do sol. Muitas vezes, tratamos as plantas apenas como meros objetos de decoração. Se não gostamos de onde ela está, simplesmente a mudamos de lugar. E, na semana seguinte, decidimos que ela ficará melhor naquele armário. Para as plantas, esse tipo de realocação é um estresse enorme. Ela se adapta a níveis específicos de luz, umidade e temperatura daquele local exato, direcionando suas folhas para a fonte de luz, buscando o ângulo ideal. Cada mudança de lugar exige que ela se readapte às novas condições, gastando uma energia preciosa que, no inverno, já é muito escassa. O resultado é que a planta pode começar a perder folhas e até mesmo estagnar o crescimento. Ficus, cítricas e orquídeas, por exemplo, reagem de forma particularmente sensível a essas mudanças. Por isso, a regra de ouro para o cuidado de inverno é o mínimo de perturbação possível. Agende, encontre um local adequado para a sua planta no outono e deixe-a em paz ali até a chegada da primavera. A única movimentação que realmente fará bem é girar o vaso periodicamente em torno do próprio eixo, garantindo que a copa se desenvolva de maneira uniforme. Outro erro muito comum, e feito com a melhor das intenções, é a adubação. Pensamos que, se a planta está fraca e pálida, é porque lhe faltam nutrientes.
e então regamos generosamente com fertilizantes, na tentativa de dar um apoio. Mas isso é o mesmo que tentar dar um jantar reforçado a alguém em sono profundo. No inverno, a planta está a dormir. O seu metabolismo está lento, e ela simplesmente não consegue absorver todos esses nutrientes. O que acontece é que os sais não utilizados do adubo acumulam-se no solo, criando um ambiente tóxico. Estes sais acabam por queimar as raízes delicadas, que já estão enfraquecidas, levando à sua morte. Como resultado, a planta fica ainda pior. Lembre-se, de outubro a março, a maioria das plantas de interior não deve ser adubada. A exceção são as espécies que florescem no inverno, como o cacto de Natal ou a poinsettia. Mesmo assim, a dose de adubo deve ser reduzida para metade, em comparação com a que usaria no verão. Mudar o vaso é como submeter a planta a uma cirurgia séria. Mesmo na época mais favorável, a primavera, já é um estresse. E transplantar no inverno é um estresse a dobrar, que uma planta enfraquecida ou dormente pode simplesmente não suportar. Durante a mudança de vaso, as pequenas raízes absorventes inevitavelmente sofrem danos. Na primavera, durante o período de crescimento ativo, a planta regenera-as rapidamente. Mas no inverno, em estado de dormência, ela simplesmente não tem energia para isso. As raízes danificadas num solo frio e úmido apodrecem facilmente. Como resultado, em vez de a ajudarmos, estamos a condenar a planta a uma morte lenta. Por isso, nunca mude as suas plantas de vaso no inverno, apenas porque o vaso ficou pequeno ou lhe apeteceu renovar a terra. A mudança de vaso no inverno só é aceitável em casos de emergência, como uma medida de salvação. Por exemplo, se a regou em excesso e as raízes começaram a apodrecer, ou se o vaso se partiu. Em todos os outros casos, aguente até a primavera. Este erro parece insignificante, mas é capaz de causar grandes danos. Estamos a falar de ignorar o pó nas folhas. Durante o inverno, uma camada espessa de pó acumula-se nas folhas largas de monstera, ficus e filodendros. Esta camada, como se fosse uma cortina densa, impede a passagem de luz para a superfície da folha, reduzindo a eficácia da fotossíntese, que já é escassa. Mas não é só isso. O pó obstrui os estomas, que são as estruturas por onde a planta respira e liberta umidade. É o mesmo que nos forçarem a respirar através de um saco cheio de pó. Consequentemente, a troca gasosa é comprometida e a planta definha. Além disso, a camada de pó é o ambiente ideal para a proliferação de pragas, especialmente o ácaro vermelho. Por isso, crie o hábito de dar um dia de banho às suas plantas, pelo menos uma vez a cada 2 semanas. Limpe cuidadosamente as folhas, de ambos os lados, com um pano ou esponja macia e úmida. As plantas com folhas mais pequenas ou felpudas podem ser lavadas delicadamente num duche morno, tendo o cuidado de cobrir a terra do vaso com plástico. É compreensível o desejo de dar uma forma bonita à sua planta, mas o inverno é, sem dúvida, a pior altura para realizar uma poda radical. Toda poda é uma ferida e funciona como um estímulo para o crescimento de novos rebentos. Na primavera, com muita energia e luz, a planta suporta o procedimento facilmente e ramifica-se ativamente. Contudo, no inverno, quando a planta está dormente, ela simplesmente não tem os recursos necessários para cicatrizar as feridas e emitir novos brotos. Podar durante o período de dormência enfraquece gravemente a planta, tornando-a muito mais vulnerável a doenças. Tudo o que ela consegue fazer é gastar as suas últimas reservas de energia para despertar alguns gomos fracos, dos quais nascerão rebentos débeis e estiolados. O único tipo de poda permitido no inverno é a poda sanitária. Você pode e deve remover galhos completamente secos, folhas amareladas ou doentes. Isso ajuda a planta a não desperdiçar energia na manutenção de partes moribundas, além de melhorar a circulação do ar. Já a poda de formação, a poda de rejuvenescimento
ou qualquer outro tipo de corte mais drástico, deve ser adiada até março. O inverno não é, de longe, a melhor época para aumentar a sua coleção de plantas. Mas se, mesmo assim, você não resistiu e trouxe uma nova planta para casa, evite um erro fatal. Não a coloque logo ao lado das suas outras plantas. Pense no nível de estresse que essa recém-chegada está sentindo. Ela acabou de sair do ambiente perfeito da estufa, onde tinha calor, luz e muita umidade, e veio parar no seu apartamento escuro e seco, muitas vezes depois de ter enfrentado o frio da rua. Ela precisa de tempo para se aclimatar. Mas o maior perigo é outro. Junto com a compra, você pode ter trazido convidados indesejados, como pragas ou doenças que estavam invisíveis na loja. Por isso, a primeira regra é: quarentena obrigatória. Deixe a nova planta bem isolada das outras por, no mínimo, 2 a 3 semanas. Observe-a cuidadosamente todos os dias, procurando por teias, manchas estranhas ou insetos. E só depois de ter total certeza de que a recém-chegada está saudável e adaptada ao seu ambiente, aí sim você pode apresentá-la ao restante da sua coleção. O ar seco e quente que vem dos aquecedores não é apenas um estresse para as plantas, é um verdadeiro paraíso para certas pragas. O principal flagelo da estação fria é o ácaro-aranha. Este aracnídeo microscópico adora a secura e o calor. Nestas condições, ele se multiplica a uma velocidade incrível e em apenas algumas semanas pode envolver toda a planta numa teia fina, sugando-lhe a seiva. As folhas ficam cobertas de pequenos pontos amarelos, secam e caem. Como no inverno tendemos a estar menos atentos às plantas, é fácil ignorar os primeiros sinais de infestação. E quando o problema se torna óbvio, combatê-lo já é muito mais difícil. Por isso, adote a regra de inspecionar regularmente seus bichinhos verdes durante o inverno, pelo menos uma vez por semana. Observe cuidadosamente o verso das folhas, as axilas e os rebentos jovens. Ao menor sinal de suspeita, isole a planta e comece imediatamente o tratamento com produtos específicos, os acaricidas. A prevenção, ou seja, o aumento da umidade do ar, também ajudará a reduzir significativamente os riscos. Muitas vezes, ao tentarmos criar belas composições e poupar espaço, acabamos por juntar plantas sem considerar a sua compatibilidade. Isto pode ser um erro grave, especialmente durante o inverno. Por exemplo, pode colocar lado a lado uma suculenta, que precisa de um período de descanso fresco e seco, e uma calatéa tropical, que exige calor e umidade elevada. Ao cuidar da calatéa, irá borrifá-la, criando uma umidade que é prejudicial para a suculenta. Ou, ao tentar manter a temperatura baixa para o cato, arrisca-se a congelar a sua vizinha amante do calor. Como resultado, uma das plantas, ou até mesmo ambas, acabará por sofrer. Por isso, ao agrupar, tenha sempre em consideração as necessidades individuais de cada espécie. Junte apenas plantas com exigências semelhantes em termos de luz, temperatura e umidade. As amantes de umidade devem ficar junto das amantes de umidade, e as resistentes à seca, junto das resistentes à seca. Desta forma, conseguirá criar um microclima ideal para cada grupo e garantir os cuidados adequados sem prejudicar as vizinhas. Encontramos muitas opções de sprays nas lojas, prometendo dar aquele brilho lustroso às folhas das plantas. Os especialistas em marketing juram que isso não só embeleza, mas também protege a planta da poeira, mantendo-a saudável. Mas isso é um mito e um erro muito prejudicial. Esses aerossóis contêm ceras, óleos e outras substâncias químicas que criam uma película fina, porém densa, na superfície da folha. Sim, a folha fica brilhante, mas essa camada sela completamente os estômatos, que são os poros por onde a planta respira e libera o excesso de umidade. Os processos normais de troca gasosa e transpiração são interrompidos. É como se cobríssemos a nossa pele com uma camada de verniz. Como resultado,
a planta não consegue funcionar corretamente. Ela enfraquece rapidamente e se torna muito mais vulnerável a doenças e ataques de pragas. Você quer folhas limpas e naturalmente brilhantes? Não há nada melhor do que o método antigo e comprovado. Basta limpá-las com um pano macio e úmido. Isso remove o pó, não obstrui os poros e ainda permite que você detecte pragas ou problemas a tempo. Um dos erros mais perigosos que podemos cometer é, sem dúvida, o pânico. Você se aproxima da sua planta favorita e nota uma única folha amarelada e caída. A primeira reação? O terror. Está morrendo. Preciso fazer alguma coisa urgentemente. E aí começa a reanimação caótica. Regamos em excesso, forçamos a adubação, mudamos de lugar, pulverizamos com tudo o que temos à mão. Em 99% dos casos, são essas ações de pânico que acabam por matar a planta, e não aquela única folha amarela. Entenda, uma pequena queda de folhas durante o inverno é muitas vezes um processo perfeitamente normal. A planta está apenas a livrar-se das folhas mais velhas e inferiores para conservar energia para os brotos mais jovens. Antes de agir, pare e analise a situação com calma. Verifique a umidade do solo. Inspecione a planta à procura de pragas. Lembre-se se houve alguma corrente de ar ou uma mudança recente de local. E não entre em pânico. Muitas vezes, a melhor coisa a fazer por uma planta no inverno é simplesmente deixá-la em paz. A observação tranquila é a chave do sucesso. As plantas, como os girassóis, têm sempre tendência a seguir a luz. Se tiver o vaso no parapeito da janela e nunca o rodar, todas as folhas e caules vão crescer virados para a mesma direção, a janela. Isto resulta numa copa de desenvolvimento desigual. O lado que está virado para dentro de casa ficará despido e mais fraco, enquanto o lado que apanha sol será mais denso. Isto não só prejudica a estética, como também é prejudicial para a saúde da planta. A planta fica instável, e as folhas que estão permanentemente na sombra não recebem luz suficiente para a fotossíntese, podendo acabar por morrer. Para garantir que a copa se desenvolve simetricamente e que todas as suas partes recebem a sua quota parte de luz, é essencial rodar o vaso regularmente. Deve fazer isto mais ou menos a cada 1 ou 2 semanas, virando a planta em 90 graus, ou seja, 1/4 de volta. Este gesto simples ajuda a formar uma planta bonita, saudável e harmoniosamente desenvolvida. Atenção! A regra mais importante é: nunca faça isto com plantas que estejam a florir, como orquídeas ou cactos de Natal. Mudar a posição pode fazer com que elas percam os botões. E o último, o 20º erro da nossa lista, tem a ver com a escolha do vaso. Muitas vezes, mudamos a planta para um recipiente futuro, com um tamanho muito superior ao das suas raízes. No verão, isso até passa despercebido, mas no inverno, é um perigo mortal. Um vaso grande tem terra a mais, que as raízes simplesmente não conseguem absorver. Após a rega, esse solo extra permanece úmido por muito tempo, porque a planta bebe pouca água e a evaporação é lenta. O resultado é que as raízes ficam constantemente num solo frio e encharcado, o que é o caminho mais rápido para o apodrecimento. Por isso, o vaso deve ser sempre proporcional ao sistema radicular, apenas 2 ou 3 centímetros maior em diâmetro do que o anterior. O material também é importante. Os vasos de barro ou terracota respiram e secam mais depressa. No inverno, isso é uma vantagem para as plantas que têm tendência a serem regadas em excesso. Já os de plástico retêm a umidade por mais tempo, o que é bom para espécies que adoram água, mas exige uma rega mais cuidadosa. Tenha estes fatores em consideração para garantir um ambiente confortável e seguro para as raízes. É assim que, passo a passo e com as melhores das intenções, transformamos o inverno das nossas plantas num verdadeiro desafio. A chave desta história é perceber que os cuidados de inverno não se resumem a dar mais, mas sim a dar menos.
Menos água, menos fertilizante, menos mudanças de lugar e menos pânico. O inverno para as plantas é uma altura de repouso, não de crescimento ativo, e a nossa missão é garantir-lhes essa paz. Lembrem-se, a chave do sucesso é a observação. As vossas plantas vão dizer-vos exatamente o que precisam. Basta aprender a ouvi-las e a interpretar a sua linguagem silenciosa. Obrigada por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se aprenderam algo de novo e útil, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal para não perderem as nossas próximas análises e dicas verdes. E agora, a pergunta mais importante para vocês. Qual destas 20 falhas cometeram mais vezes? Contem-me nos comentários. Vamos partilhar experiências e salvar as nossas plantas juntos. Até a próxima!